Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Jesus, estando com seus discípulos à frente do gasofilácio, observava aqueles que faziam a sua doação. Uns deitavam em bolsas, outros em mãos cheias. E mais tarde chega uma viúva e coloca 2 moedas. Jesus olha para os seus discípulos e aproveita para dar uma lição. Na verdade, quem mais doitou no gasofilácio foi esta viúva, porque ela doou da sua indigência, das suas necessidades para auxiliar, enquanto outros doaram das suas sobras, daquilo que tinham em excesso. Portanto, há uma diferença nas nossas doações, elas não têm valor pelo conteúdo em quantidade, em volume, pelo valor numérico. Elas têm valor, a nossa doação e a nossa contribuição, nos ensina Jesus, pelo esforço que despendemos para fazer a nossa contribuição no mundo em que vivemos. Portanto, uma grande lição nos ensina o Mestre. Muitas vezes nós queremos esperar, por exemplo, aposentar para ajudar o próximo, para sair, fazer algum trabalho, doar o nosso tempo quando aposentar. Quem garante que aposentaremos? Outros esperam uma contribuição de ganhar numa loteria uma grande fortuna para então contribuir. E se esta oportunidade não chegar? Como é que ficamos? Dr. Francis Collins, no livro A Linguagem de Deus, Francis Collins foi o cientista responsável, chefe, diretor do projeto Genoma, que decodificou o DNA humano. Um trabalho dos mais atualizados, dos mais recentes e de altíssima qualidade, de influência muito grande para a humanidade nos processos, principalmente de tratamento de saúde daqui para frente. Mas nessa obra, Francis Collins nos conta uma história que ele e sua filha, ele como médico e a filha como universitária, foram para a Nigéria dar a sua contribuição naquele país africano que, como muitos, passam por dificuldades. Estando na Nigéria, ele começa a preocupar-se, porque ele não conhecia, como médico americano, não conhecia profundamente as doenças subtropicais, as doenças africanas. Mas em tantas histórias, ele conta a história de um jovem que o marcou muito. Um jovem chegou a ele com a doença, um problema de tuberculose com risco de morte iminente, em função de uma bolsa de água que formou-se ao redor do seu coração. Precisava retirar esse líquido. De água não, de líquido. E para retirar esse líquido, faziam isso normalmente, mas acompanhado de um equipamento de ultrassom. Ele não tinha isso no hospital. E ficou no impasse. Fazer a arriscada tentativa, porque era um risco muito grande, sem um acompanhamento onde ele pudesse visualizar até onde estava introduzindo a agulha, ou deixar o jovem morrer. Se fizesse, o risco era alto. Se não fizesse, o jovem, por certo, morreria. Conversando com o jovem pediu a ele que prosseguisse. E ele fez o procedimento, e o procedimento foi um sucesso. Ele, terminado o procedimento, saiu pela cidade para espairecer um pouco, mas começou a ficar preocupado, angustiado, porque o que ele viera fazer à África? Sem condições, sem recursos, sem a estrutura que ele tinha de equipamentos, instrumentos, exames nos Estados Unidos, para querer resolver os problemas de saúde da África. Passeou um pouco, caminhou um pouco com estas preocupações, volta ao hospital e vai até o leito do jovem que ele havia tratado. O jovem olha para ele e diz: doutor, o senhor está se perguntando o que veio fazer na África. Ele levou um susto. E o jovem disse: eu tenho a resposta. O senhor veio na África por minha causa. O médico ficou estarrecido. Primeiramente, que pudesse o jovem ter enxergado a sua alma e visto e sentido, talvez na sua expressão, as suas preocupações. Mas ficou mais estarrecido pelas palavras que o jovem trouxe ao dizer que o médico tinha ido à África por causa dele. E isto o chamou a atenção. E aí ele começou a refletir um pouco mais.
Ao usar simples palavras, pensa ele, o jovem fez com que ele refletisse sobre os sonhos grandiosos que ele tinha de resolver os problemas de um branco na África, resolvendo e salvando milhões de vidas africanas. Virasse uma vergonha para ele. E ele estava certo, o jovem. Cada um de nós é chamado para alcançar, diz ele, o outro. E em raras ocasiões isto pode ocorrer em grande escala. Nós só agiremos se for para atingir o mundo. Queremos fama, queremos quantidade, volume. E esta lição, em ressonância com o óbolo da viúva citado por Jesus, nos mostra claramente que não importa a quantidade nem o volume. O que é importante é que alcancemos aquele que está mais próximo de nós. Se for 1, que seja 1. Se for 10, que sejam 10. Se for 1000, que sejam 1000. Essa é a compreensão que ele teve. E tirou da sua mente, da sua cabeça, as suas preocupações em resolver o problema de milhares de pessoas. E esta é a lição que Jesus nos convida. Nós agirmos com aquilo e com os recursos que temos ao nosso alcance. Não vamos deixar para depois. Não vamos buscar esperar momento apropriado. Este momento pode não chegar e aqueles que estão precisando da nossa ajuda e que ela é possível naquele instante, nós deixamos de agir e de atingir. Então, Jesus nos deixa a lição há 2000 anos. O professor Francis Collins recebeu deste jovem a mesma lição, em outras palavras, em outra situação. Nós devemos agir aquilo que tiver ao nosso alcance. Muitas vezes queremos... A nossa ação caridosa, a nossa ação de bondade, está por trás dela disfarçada uma vontade de ter fama, de receber holofotes, aplauso. Quantos ganharão fortunas para poder depois ajudar o próximo? Quantos terão a oportunidade de chegar a ter o tempo totalmente disponível através de uma aposentadoria ou de outra forma para ajudar alguém? Perdemos, muitas vezes, a nossa oportunidade naqueles que estão ao nosso alcance. Perdemos a oportunidade de atingir o nível da viúva que deitou no gasofilácio, que deitou 2 moedas, mas deu da sua indigência. É darmos daquilo que está ao nosso alcance. É este o convite de Jesus. E o médico, mesmo sem saber, fora instrumento para atender aquele jovem. Se ele atendeu e salvou mais vidas, não nos conta e não é o importante nesta história. O importante nessa história é que ele, indo à África, salvou uma vida. E isto já é a grande tarefa e o grande resultado que ele pôde fazer naquele momento. E com este cuidado, tirando a ânsia de fazer grandes trabalhos e preocupado com certeza em ajudar aquilo que estivesse ao seu alcance, em pequena monta, por certo, ele ajudaria muita gente com os recursos da medicina que ele tinha. A maior parte do tempo, porém, nós perdemos, ao invés de agir nas coisas simples, nos atos de bondade de uma pessoa para outra, pensa o médico. Nas suas próprias palavras, na obra citada, A Linguagem de Deus, ele diz, na maior parte do tempo, porém, acontece no simples ato de bondade de uma pessoa para outra. E é isso que Jesus, ao falar do óbolo da viúva, nos convida a refletir. Não importa o tamanho da nossa ajuda. Fazermos com o coração, impregnado de Jesus, impregnado dos seus ensinamentos e da sua bondade, aquilo que está ao nosso alcance, é este o convite do óbolo da viúva, é este o convite que nos faz essa história de Francis Collins com este jovem nigeriano, sem preocupações com a grandiosidade, sem preocupações com qualquer outra coisa que não seja ajudar aquele que está ao nosso alcance. Este é o ensinamento que Jesus nos deixa. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.